telão, eu quero mostrar para vocês a atualização da manchete do Portal Metrópolis, que é sobre a prisão do ex-presidente Fernando Collor. Eu quero que a produção espelhe aqui, por favor, a matéria do Collor, a manchete do nosso portal metrópolis.com. Collor é transferido para presídio em Alagoas após a audiência de custódia. Olha, a audiência de custódia que aconteceu na manhã desta sexta-feira, o ex-presidente Fernando Collor de Mello pediu que, se fosse continuar preso, que continuasse, então, preso em Maceió, Alagoas. Existe, sim, essa prerrogativa, inclusive, quando concedeu o pedido, o ministro Alexandre de Moraes entendeu que ele pode, sim, cumprir a prisão na cidade dele, perto dos familiares, no seu reduto ali familiar, no seu ambiente que ele já reside, já mora. Então, foi essa decisão também do ministro Alexandre de Moraes. Bom, Collor vai ficar em regime fechado, numa cela individual, isso porque ele é ex-presidente da República, então tem essa prerrogativa. Foi preso por volta de 4 horas da manhã dessa sexta, no aeroporto de Maceió, quando pretendia se deslocar para Brasília. Essa foi a explicação da defesa do ex-presidente Collor. Lembrando que Collor foi condenado em 2023 a 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro em processo derivado da Operação Lava Jato e teve recurso negado pelo Supremo Tribunal Federal. Houve esse pedido de prisão domiciliar pela defesa dele, o ministro Alexandre de Moraes acabou negando esse caso. A defesa do ex-presidente Fernando Collor alega que ele tem alguns problemas de saúde e que ele precisava ficar preso em casa, numa prisão domiciliar. Durante a audiência, hoje de manhã, Collor foi questionado sobre onde preferia ficar preso, se em Alagoas ou em Brasília. Informou, claro, que preferia continuar na capital alagoana. A gente volta aqui para a nossa home. Tem várias matérias aqui em relação à prisão de Fernando Collor. Aqui tem uma matéria, olha, a STF tem 4 votos por prisão de Collor, Gilmar leva caso a plenário físico. Como eu estava contando para vocês, o ministro Alexandre de Moraes teve essa decisão monocrática, acabou pedindo que essa decisão fosse referendada pelo plenário virtual. Plenário virtual que foi aberto hoje às 11 horas da manhã. E no momento do ministro Gilmar Mendes declarar o seu voto lá no plenário virtual, ele acabou pedindo um destaque. Com destaque, o caso vai ser julgado no plenário físico do Supremo Tribunal Federal. Quando? Não sabemos. É um prazo que vai ser definido pelo presidente da Suprema Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso. Mas eu vou parar de falar, para eu não falar nada errado, e a gente vai conversar agora com a nossa repórter que cobre o Judiciário, Manuela Alcântara. Manu está aqui comigo nos estúdios hoje. E vamos começar falando sobre Collor, sobre Fernando Collor de Mello. Oi, Manu, muito boa tarde. Oi, Neila, boa tarde. Estava falando aqui um pouquinho agora sobre esse pedido de destaque do ministro Gilmar Mendes. E é importante a gente frisar que dentro desse pedido, Neila, os ministros já trazem um indicativo do que eles vão decidir nesse caso, né? Porque aí o ministro Alexandre de Moraes deu essa decisão dentro de um pedido de embargo infringente, que é ali uma minúcia do caso que a defesa pede para poder ser explicada, ou pede ali, nesse caso, são 4 votos para que a pena do ex-presidente fosse menor. Então, eles entraram com esses embargos e o ministro falou, olha, isso já está muito protelatório, então vou aqui decretar a prisão. E aí teve efeito imediato, né? Ele se entregou à polícia hoje, a Polícia Federal lá de Maceió, mas o ministro Alexandre de Moraes decidiu colocar isso em plenário virtual para que os outros ministros referendassem ou não. E aí o que aconteceu? Abriu o plenário virtual com o voto do ministro Alexandre de Moraes, hoje às 11 horas, e o ministro Gilmar Mendes foi lá e pediu destaque. O que é pedir destaque, Neila? É você pedir para levar para o plenário físico. Então, assim, todos os ministros, os 11 ministros, vão analisar esse caso no plenário físico, falando os votos deles, os porquês, né, o que eles entendem, porque no plenário virtual, raras são as vezes que se depositam votos e não tem debate, então os ministros não discutem. Só que depois que o ministro votou por esse destaque, outros ministros começaram a votar. E esses votos, eles vão ser zerados quando eles forem para o plenário físico. Mas já é um indicativo, Neila. A gente já tem 4 votos, né, de 4 ministros ali que endossam a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que é pela prisão do ex-presidente Collor.
Uma pergunta que eu mesma recebi hoje pela manhã foi o seguinte: é possível que o ministro Alexandre de Moraes tome essa decisão sozinho, ou seja, essa foi de fato uma decisão monocrática, não precisaria ter sido avaliada pelos demais ministros? Neila, o ministro Alexandre de Moraes, ele é o relator desse embargo infringente, né? Que é essa minúcia ali pedida pela defesa. Então, como relator, sim, ele pode tomar essa decisão e a decisão do relator, de qualquer caso, ela já tem efeito imediato, ainda mais quando é prisão. Decidindo isso, então, sim, ele pode, decidindo por essa prisão. Agora ele pediu para passar por referendo e esse referendo só vai acontecer quando houver essa sessão física, que ainda não tem data. E semana que vem, Neila, a gente tem feriado, né, do Dia do Trabalhador. A gente teve a morte do Papa, né, que o ministro Luiz Roberto Barroso foi para Roma, né, ali para toda a cerimônia. Então, assim, semana que vem não tem sessão no STF. Então, o ex-presidente, ele segue preso, a decisão do ministro Alexandre de Moraes segue valendo, mesmo enquanto isso não for julgado. Então, sim, ele poderia, porque ele é o relator do caso.